Eu primo pela sinceridade, respeito, amizade, a liberdade do outro. Isso é uma coisa independente de religião, independente da nossa moral cristã. Eu respeito bastante a liberdade do outro. Eu tenho o meu direito de pensar sobre você, mas eu não tenho o direito de exigir que você pense como eu penso, ou exigir mudar o seu pensamento porque eu penso assim. Eu me chamo Sátiro Cavalcante Dantas, frisando Cavalcante com I, que é uma diferença entre os Cavalcante com E e Cavalcante com I. E nasci no dia 22 de janeiro de 1930. Meus pais, João Fernando Dantas, era de Pombal, filho de Pombal, e Erundina Cavalcante Dantas, de Porto de Pedras, que hoje pertence ao município de Jardim Santana, mas pertencia na época ao município de Pau dos Ferros. Nós somos 5, 2 homens e 3 mulheres, sendo os 3 mais velhos, Maria de Socorro Dantas, que hoje é viúva, mora em Natal, e o ministro José Fernandes Dantas, que mora em Brasília, aposentado. E o terceiro sou eu. Aí depois vieram, já em Pau dos Ferros, a gente morando em Pau dos Ferros, mais 2 irmãs. Uma casou-se, a outra ficou como nós dizemos, esperando a sorte. Erundina Nunes e Francisca Ferreira Nunes. Papai, quando ia para o cartório, ele não levava as coisas escritas, trocava tudo. Eu sou Sátiro Cavalcante Dantas. Meu irmão é José Fernandes. Ele botava o sobrenome que vinha na hora, porque, de qualquer maneira, fazia parte da família. A parte de minha mãe, que é mais conhecida na região do Oeste, o velho Sátiro Ferreira Nunes, era aqueles coronéis antigos, possuidores de terras, né? Várias fazendas. A família Ferreira Nunes é uma família que ainda tem uma certa importância, principalmente naquela região de Luiz Gomes, Pau dos Ferros e São Miguel, por causa da política dos Nunes, dos Ferreira Nunes. Israel Ferreira, meu tio, irmão de mamãe, foi deputado estadual 8 vezes. Licurgo Ferreira Nunes, meu tio também, irmão de mamãe, foi prefeito de Pau dos Ferros e foi desembargador. Nossa família tem uma tendência para o direito, quase que não há muitos médicos, mas hoje na nossa família Ferreira Nunes, há mais de 175 formados em direito. Então, foi assim, uma espécie de uma vocação, talvez influenciado pelos 2 tios. A lembrança principal é de Pau dos Ferros, porque quando papai morreu e eu estava me preparando para vir para o seminário, para comprar as coisas, eu dei uma de botador de água. Então fiz boas amizades com meus colegas botadores de água, e a gente ia pegar a água lá no açude de Pau dos Ferros, né? É uma lembrança muito grande. E a matriz de Pau dos Ferros, e aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos nos pés, que hoje é raro você encontrar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com 5 anjinhos. Interessante na minha vida sacerdotal, na minha vocação, quem queria ser padre era meu irmão, Zé Dantas. E eu fazia às vezes de sacristão, ele inventava de celebrar a missa com os primos e as primas, e a hora da comunhão, a hóstia era uma pitomba. Aí eu chegava, avançava no baldezinho de pitomba, tirava 3, 4, saía correndo. Ele gritava: mamãe, netinho está anarquizando a missa. Com a morte do papai morreu com 42 anos, morreu muito cedo. Eu tinha na época então 11 anos e a mais velha tinha 14. Com a morte do papai, não sei precisamente o fato, aí nunca consegui assim localizar o dia, mas um belo dia eu disse: eu quero ir para o seminário. Zé Dantas já tinha desistido do seminário, já estava estudando aqui em Mossoró,
da União Cacheral, e eu disse, eu quero ir para o seminário. Ora, foi um rebu, ninguém acreditou. Você quer ir lá ir para o seminário? Só mamãe e o pai de caminho acreditaram e jogaram na minha vocação. A minha professora do quarto ano primário, dona Sotera, aliás, a grande professora, o grupo de Paulo Sérgio teve grandes professores, ela disse, eu sei, esse menino é inteligente, ele quer ir para o seminário para se preparar para ser doutor. Ele não quer ser padre, não. Esse não dá para padre, não. E a missa, porque mamãe levava a gente e Zé Dantas era coroinha, e eu comecei também a ser coroinha. Ainda fui coroinha 2 anos. Mas esses coroinha relapso não era dos principais, não, né? É tanto que um belo dia eu fui ajudar a missa de Padre Caminha, era em latim. E eu não tinha decorado ainda aquelas frases latinas. Quando começou a missa, em nome de Pátria, Sete Filhos, introí ad altare Dei, eu fazia... Ele olhou para mim e disse, o que você está dizendo, netinho? Eu tive tanta vergonha que na mesma tarde decorei as partes latinas para poder ajudar a missa de Padre Caminha. 9 de fevereiro de 1943, eu peguei o trem de boca aberta, vendo aqueles vagões. Chegamos aqui em Mossoró às 10h30 e às 11 horas me colocaram no seminário, isso em 43. Saio do trem direto, um chapeado, a gente chama chapeado, pessoal, um chapeado com a mala na cabeça, um primo meu, que já morava em Mossoró, com Zé Dantas nessa época, eu chego no seminário na hora do almoço. Na hora do almoço. Me apresentaram, eu meio acompanhado, muito bem recebido, só conhecia uma pessoa, Valdés, que era de Pau Serro. Em geral, a entrada no seminário era com 11, 12, mas eu não queria ser padre, como eu já o disse, né? Eu cheguei com 14 anos, com 14 anos completo, já maduro, em Pau do Serro eu já dava umas paqueradas de longe, mas de longe, Ave Maria, naquele tempo, no grupo escolar, a gente não podia nem se aproximar, né? Mas a gente tinha uma espiadela. Mas, como eu disse, com a graça de Deus, o Espírito Santo, o que foi, como não foi, foi papai, que já estava no céu, a vocação foi assim, quase por assim dizer, de repente, não houve uma preparação. Mas me apliquei, me introduzi muito bem na minha turma, que éramos 17. Aí estudei o cidade menor, aqui em Mossoró, fiz outra parte em Fortaleza, outra parte, cada história dessa tem uma razão de ser, em Olinda e Recife, fiz filosofia em São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, e teologia em Roma, na Gregoriana. O bispo, ele chegou à conclusão, com o reitor do seminário, porque para dar a aula no seminário, na 4ª série eram bem 8 disciplinas. Quantos professores para 4 alunos? Eu mandar para Fortaleza era até mais barato e para nós, de uma certa maneira, melhor porque o ambiente mais é tanto. Quando eu cheguei em Fortaleza, a nossa turma já era 40, né? E quando para Olinda foi o mesmo jeito. Quando ele mandou os primeiros seminaristas para fazer filosofia, disse, Sato, você ficar sozinho em Fortaleza, vá para Olinda fazer o 6º ano, porque o ginásio eram 6 anos no seminário. Eu disse, bicho, eu estou tão bem aqui em Fortaleza, já há 2 anos, era bibliotecário, isso que eu gostava, passava a tarde na biblioteca. Não, não faço isso não, para ficar tudo junto, não há problema. Aí eu fui para Olinda. Quando terminei o 6º ano ginasial, eram 6 anos ginasiais. Em Olinda ele disse, você agora vai para o Rio Grande do Sul. Vai fazer filosofia em São Leopoldo, cidade central do Brasil. Foi. Em Roma, fiz toda a teologia, 5 anos. E me ordenei 1 ano antes mesmo de terminar a teologia, mas com a obrigação de terminar a teologia, porque era o centenário de Nossa Senhora da Conceição, 1954. Outra data que ficou na minha cabeça, 28 de novembro de 1955, cheguei em Mossoró, no outro dia fui nomeado secretário do Colégio Diocesano de Santa Luzia, que era o Colégio Velho, onde é hoje o Banco do Brasil, um prédio lindo que tem por aí.
Infelizmente, a diocese teve necessidade de vender o prédio velho, porque já tinha esse novo que foi inaugurado em 56. No ano de 56, eu ia todo fim de semana para Areia Branca, para trabalhar com o Conde Ismar, que era o vigário de Areia Branca, Ismar Fernandes, aliás, é de São Miguel. E o meu trabalho era justamente a ação católica. Eu passava o fim de semana em Areia Branca para trabalhar com a JOC. O que era o JOC? A Juventude Operária Católica, os sindicatos, aqueles movimentos. Areia Branca era assim, nessa época, muitas ideias comunistas, muitos sindicatos marxistas. Então, o meu primeiro trabalho foi, passei um ano trabalhando em Areia Branca. Com a criação do novo colégio, que foi inaugurado no dia 9 de junho de 56, o bispo disse, você agora não vai mais para Areia Branca. E assumi, então, a capelania de São Vicente. Aí, São Vicente, se a capela tem 90 anos, eu tenho uns 50 anos de capelão de São Vicente. E o mosteiro, etc., é outra história. A UERN, quando o Dr. João Batista Cascudo, líder, vamos dizer, o líder criador da UERN, que ele quis entregar o começo da universidade à diocese. A diocese disse que não tinha condições, mas os padres podiam colaborar. E eu sempre tive uma ideia de fundar uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era o curso que preparava os professores, Filosofia, Ciências e Letras. Aí, um belo dia, eu disse, João Batista, eu estou com essa ideia de fundar, anexada à prefeitura, já que a diocese não assumiu, não teve condições, a faculdade de Filosofia para preparar nossos professores. Ele disse, uma boa ideia. Vamos levar para a reunião da FUNCITEC. FUNCITEC era a fundação mantenedora do curso de Economia na época, só tinha o curso de Economia. Mas eu aceito sua ideia com a seguinte condição. Você, isso estava no mês de janeiro, você assume uma cadeira de Sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas. Em 68, surge a ideia, aí o grupo já estava maior, liderado por João Batista, aí fomos para a fundação da Universidade de Mossoró em 68, em 68. A reitoria foi, na primeira eleição que houve, éramos 14 eleitores no Conselho Universitário. O nosso candidato para o primeiro reitor era João Batista e o vice-reitor Padre Sátiro. Mas houve uma complicação política em Mossoró, a grande eleição onde o Dr. Vantam perdeu para Antônio Rodrigues, e então o grupo político dominante excluiu o Padre Sátiro do vice. Isso de uma maneira delicada, de uma maneira... Eu saí na lista no primeiro lugar, mas quem foi nomeado foi o último. Mas, num determinado período, o reitor era Dr. Laplace e o prefeito de Juiz Rosado. Houve uma crise política e uma crise dentro da universidade tão grande que a universidade estava desacreditada. O próprio Conselho Federal já tinha comunicado ao Conselho Estadual que não promovesse mais vestibular na nossa universidade. Então, quando diz o me procura para assumir a reitoria. E eu disse absolutamente não. O meu propósito é continuar ajudando a universidade como professor. Fui diretor da primeira faculdade de educação anexada à universidade, mas reitor, não está nos meus planos. Mas a insistência foi tão grande. Isso foi uma semana de badalação na imprensa, na rádio, visita aqui ao colégio, professores, alunos, funcionários. Aí chegou um ponto que meus colegas, principalmente Padamérico, disseram, você não pode rejeitar. Então, a comunidade está achando que só você tem condições, com esse seu jeitão, aquele jeitão de América, com esse seu jeitão de pacificar tudo. Aí, finalmente, eu, falando com o bispo, que era Dom Gentil na época, ele disse, aceite. Aceitei, e graças a Deus, encontrei a folha da universidade 7 meses atrasada no pagamento. A energia cortada, os telefones ameaçados. As lojas diziam, eu vendo para a universidade
se Padre Sato comprar no nome dele. E aí eu respondia rispidamente, então não quero. Ou a universidade tem nome, ou eu não compro tal material. E graças a Deus, em 2 anos, a casa foi arrumada, aí partimos para a grande luta, a maior luta da universidade, que foi a incorporação ao Estado. Aí partimos para uma luta muito bem organizada, muito bem arquitetada, muito bem pensada e planejada. Nessa luta entrou como ajudante de bastidor as ideias de Candé Queiroz. Vamos fazer assim, 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 mafiosamente, uma máfia. E a máfia deu certo. Aproveitando, com o José Agripino não topou a parada, então esperamos que José Agripino saísse do governo para se candidatar a senador e Radi Pereira assumisse. Radi assumiu, aí disse, a vez é agora. Aí fomos a Radi. Eu fui a Radi sozinho. Passamos 4 horas dialogando. Ele não tem condições para o Estado manter uma universidade, daí a crise no Ceará, e além disso, eu só tenho 6 meses de governo, não sei o que mais. Finalmente, depois de muita conversa, ele caiu na sabedoria, eu chamo a sabedoria, foi o Espírito Santo de Deus. Faça o seguinte, fale com os candidatos. Se os candidatos a governo aceitar, eu aceito a ideia. Era isso que eu queria. Aí nós fizemos a armadilha, cada semana trazíamos um candidato, daí reunimos lá na universidade, que não tinha nem salão para reunião, lá no campus, né? E exponha a ideia. O primeiro candidato foi Geraldo Melo. Aí Geraldo Melo se soltou. Disse claramente, se Radi Pereira não estadualizar a universidade, meu primeiro ato vai ser a estadualização dessa universidade. Aí os outros candidatos não tiveram mais condições de dizer outra coisa. E hoje está aí, hoje, graças a Deus, a universidade hoje é estadual. Ela hoje está em todo o estado, né? Quando eu fui a primeira vez falar com o Dizuí, cheguei, senhor prefeito Dizuí, impossível. Do jeito que está a universidade, do jeito que nós estamos, apesar de já devagarinho, botando em dia e tudo, a prefeitura não tem condições de manter essa universidade. Vamos partir para a estadualização. Primeira pessoa que eu consultei, isso tudo fazendo parte já da máfia, tudo planejado. Ele, não, padre, é impossível entregar um patrimônio desse ao Estado. Nós já entregamos a COSERN. A COSERN era municipal. Já entregamos a TELERN, que antes era municipal. O nome da COSERN era Comensa, nomezinho assim. E agora vamos entregar um patrimônio desse? Não, não podemos fazer isso de maneira alguma. Vamos ver. As mensalidades não dá, doutor Dizuí. A nossa região é uma região pobre. Então, temos que procurar uma solução definitiva. Ele disse, não, é impossível, etc. Em todo caso, vamos marcar outra reunião. Marcou outra reunião. Dentro de uma semana, na outra reunião, estava Van Rosado, deputado federal. Van, um homem positivo. Estava João Nilton, que tinha sido prefeito. Dizuí, que era o prefeito da época. Então, ele pode só ter uma ideia. Daí eu coloquei. Quando eu coloquei novamente a história da universidade, Dizuí, mas eu estou dizendo a ele que Mossoró vai perder tudo, vai entregar um patrimônio desse ao Estado, entregar assim de graça ao Estado. Aí Van Rosado só disse uma frase, Dizuí, então, diga para Padre Sato que a prefeitura vai manter a universidade. Mas Van, você sabe que a prefeitura não tem condições. Então Van disse, então Padre Sato, faça a sua estrada. Janeiro de 87. Todo mundo pensava que eu ia continuar reitor, mas eu já estava decidido. O meu vice-reitor tinha sido eleito em eleição direta, que eu promovi a eleição direta na universidade, era Antônio Capistrano. Chamei Antônio Capistrano e disse, se prepare, você vai assumir a estadualização, que eu não vou. Mas Padre Sato, não pode, o senhor não pode deixar, não. Meu compromisso foi resolver o problema. Está resolvido? A gente não pensava em pessoa. Aí pensava, os docentes, a DUER, né? Os funcionários.
Sou presidente, vice-presidente e os estudantes do DCE. Os três segmentos, professores, estudantes, trabalharam de uma maneira conjunta. Fizemos uma grande assembleia no PAX para determinar como íamos trabalhar na estadualização, para não haver aquela divergência. Mas sempre havia, né? Uns acreditavam, outros não acreditavam, mas graças a Deus, de uma maneira histórica, jurídica, eu citaria, em primeiro lugar, Radi Pereira. A coragem que ele teve, num fim de governo, assumir uma responsabilidade daquela. E a palavra decisiva de Ivan Rosado em ter convencido de Juiz, com uma palavra apenas, a prefeitura não pode, entregue. E aqueles colaboradores mais perto do reitor, que na época era na parte final, não vamos citar não, porque tanta gente boa que trabalhou, né, que foi uma luta, eu considero a única e a mais bonita luta que a universidade teve até hoje.